Olá, eu sou Kenneth e neste vídeo apresento o estudo de viabilidade para a proposta de pesquisa intitulada Estimativa do tamanho do impacto em programas sociais com população diversa, uma avaliação do programa Universidade para Todos ProUni. O ProUni foi criado em 2004 com o objetivo de viabilizar o ingresso da população de baixa renda ao ensino superior por meio de instituições de ensino superior privado, oferecendo bolsas integrais ou de 50% de desconto nas mensalidades, ampliando as chances de grande parte da população se qualificar profissionalmente, promovendo uma condição de equidade. Apesar de existirem pesquisas sobre este tema, a análise e a avaliação de uma política como o ProUni não tem sido objeto sistemático entre pesquisadores do campo da política educacional, a não ser em estudos de caso, fato narrado por Oliveira, Santos, Saraiva e Nunes. Dessa forma, esta proposta de pesquisa pretende responder o tamanho do impacto causado pelo programa é satisfatório ao interesse do Plano Nacional da Educação no acesso e permanência no ensino superior, em detrimento das dinâmicas locais ofertadas nos cursos para populações diversas. As variáveis de interesse, as quais se pretende estimar nesta pesquisa de avaliação, são o tamanho do efeito do programa ProUni e sua relação com a democratização do acesso de grupos diversos ao ensino superior. Esta pesquisa propõe um estudo longitudinal entre os anos de 2008 a 2018, compreendendo 3 ciclos de aplicação da prova ENAD para 3 cursos superiores escolhidos por conveniência pelos seus distintos graus de prestígio social: Pedagogia, Direito e Medicina. Esta proposta de pesquisa está baseada na análise de microdados obtidos via download junto ao INEP. Os microdados se constituem no menor nível de desagregação de dados recolhidos por pesquisas, avaliações e exames realizados e contêm inputs para leitura por meio de softwares como o SPSS, ou seja, são dados secundários que podem ser agregados conforme o objetivo da pesquisa. A despeito do uso de bases secundárias, segundo Martens, seu uso na avaliação de programas é uma prática comum e eficiente. Nesse sentido, este estudo compreende que tais bases podem tanto representar um aspecto de legalidade e de representatividade aos resultados decorrentes de dados de representação nacional, quanto podem gerar questionamentos quanto à falta de controle em sua coleta, podendo apresentar perdas de dados por mudanças dos critérios e de métodos de coleta ou por erros na compilação, armazenamento e distribuição destes dados, além de possível baixa qualidade de parte dos dados, comprometendo a viabilidade do estudo. Desta forma, este estudo de viabilidade teve como precaução principal controlar possíveis discrepâncias de dados durante seu cruzamento, propondo alinhar os dados, se adaptando aos métodos de análise e às limitações propostas pelo banco de dados e à eventual correção de erros inerentes a este. Quanto ao método, esta proposta de pesquisa possui natureza exploratória e qualitativa, utilizando o estimador diferença em diferenças, por sua aplicabilidade em dados agregados, permitindo que o impacto de uma série de intervenções possa ser avaliado apenas com base em informações coletadas por governos e institutos, o que viabiliza esta proposta em tempos de pandemia. Para tanto, foi realizada a construção de uma base de dados composta por microdados do Censo da Educação Superior e do Questionário Socioeducacional do Exame Nacional do Desempenho de Estudantes, ENAD, para serem tratados por meio de procedimentos de estatística descritiva. Tal recorte se justificou na possibilidade de facilitar a verificação da existência de uma correlação entre o curso escolhido e o perfil do bolsista, que possibilita responder se o ProUni atende ao Plano Nacional da Educação no que tange à desigualdade educacional em cada região do Brasil, observando as especificidades de sua população. Um segundo método para a avaliação de impacto, inicialmente proposto por esta pesquisa, seria a seleção aleatória, mas o mesmo foi descartado por poder apresentar estimativa do impacto internamente válido com as hipóteses mais fracas. Dessa forma, no quadro esquemático do método diferença em diferenças, é possível visualizar a indicação das relações AC e BD, representando as diferenças entre os grupos de controle e de tratamento antes e depois do evento, e a ABCD, que representam em que medida o grupo de controle e o de tratamento se alteraram entre os períodos anterior e posterior ao evento que estará sendo examinado, possibilitando realizar uma regressão das variáveis indicadoras, ou DUMIs. Dessa forma, o instrumento proposto demonstra que G1 representa o impacto de se estar no segundo período sobre a variável estudada e G2 o impacto de se estar no
grupo de tratamento sobre a variável estudada, bem como G3 representa o impacto pós-evento do grupo de tratamento vis-à-vis do grupo de controle sobre a variável estudada, que é justamente o que se quer descobrir. Assim, G0 deve ser justamente o que se espera estudar no controle da mudança, que nos dá basicamente o parâmetro de comparação para a estimativa do tamanho do impacto. Para a análise dos dados observacionais da proposta de pesquisa, foi utilizado o Propensity Score Matching, onde o grupo de controle é emparelhado ao grupo de tratamento, técnica desenvolvida por Rosenbaum e Robin, por se ajustar melhor aos dados na estimativa proposta. Por meio dos dados socioeconômicos, foram contabilizadas as covariáveis que predizem o recebimento do tratamento. Neste sentido, foi estimado o modelo PROMPT, visando mensurar a probabilidade de o aluno ser integrante do grupo de tratamento. Buscando reduzir os cálculos do PROMPT, foram relacionados somente características de seleção de cotistas do ProUni, bem como foram somente consideradas as notas obtidas nas questões de conhecimento específico do ENAD, sendo estas aplicadas para alunos ingressantes e concluintes, podendo então serem comparadas indicando a diferença de conhecimento desses alunos, além do fato das questões de conhecimento específico corresponderem a 75% da estrutura da prova. Essa estratégia metodológica se justificou também pela tendência de que quanto maior o número de variáveis incluídas, maior seria a possibilidade de acarretar barreiras para o cálculo da regressão. Em seguida, realizou-se a estimativa do impacto pelo estimador diferenças em diferenças, considerando os cotistas já pareados pelo PSM, ou seja, a regressão foi ponderada pelo peso resultante do pareamento. Os pesos foram ordenados de forma inversamente proporcional ao alcance entre os scores de aptidão dos grupos controle e tratamento. Posteriormente, foi incluída a análise com o estimador diferenças em diferenças em diferenças, inserindo um terceiro grupo não afetado pelo programa ProUni. Este processo ocorreu para os 3 cursos desta proposta de pesquisa. Ocorreram casos omissos com valores ausentes e discrepantes que, por se referirem a dados secundários, obedeceram ao critério de exclusão da base de dados aplicando o método de eliminação listwise, disponível no SPSS 16, não comprometendo a viabilidade da proposta desta pesquisa. Este estudo de viabilidade demonstrou que esta proposta de pesquisa, utilizando microdados oficiais, é viável para responder o objetivo geral e oferece, mesmo com restrições comuns aos dados secundários, acesso a participantes através de seus resultados individuais, tanto na prova quanto no questionário socioeconômico, em escala nacional e de forma a respeitar os contextos de ética em pesquisa com seres humanos, uma vez que os dados são públicos e que não há possibilidade de identificação dos respondentes. O estudo também mostrou que o procedimento de diferença em diferenças e diferenças em diferenças em diferenças são adequadas e que possibilitam estimar resultados mais adequados para a análise dos dados, sendo estimadores bastante referenciados na literatura para este tipo de estudo, o que sinaliza a viabilidade do desenvolvimento da tese neste parâmetro. A fragilidade desta proposta de pesquisa repousa sua viabilidade sobre a variabilidade dos dados, como visto nas aulas da disciplina sobre métodos inferenciais, tendo em vista o fato de estudos longitudinais possibilitarem a ocorrência de modificações nos parâmetros dos dados disponibilizados, o que impacta na qualidade das medidas de ajustamento do modelo empírico utilizado, pois a generalização pode ser afetada, mesmo não havendo indícios de violação dos pressupostos de normalidade dos dados e dos resultados das regressões, segundo Maruco, Fávero e Ré Júnior. Por último, os métodos de estimação do impacto dependem do desenho da avaliação, isto é, se há dados para grupos de tratamento e controle. Para esta proposta de pesquisa, foi proposto um modelo quase experimental, utilizando o método diferença em diferenças e Propensity Score Matching, mas se caso ocorresse a impossibilidade do uso de grupos de controle, a avaliação do impacto poderia ser realizada de forma não experimental, através da regressão múltipla, embora sendo mais difícil isolar causas que gerem impactos na variável de interesse, ou a utilização de um desenho experimental atribuindo aleatoriamente entre os grupos estudados da unidade de participação do ProUni, definindo o grupo de tratamento e controle para a determinação de uma característica de interesse.